Isso. Ficou melhor do que o outro. Posso fazer aqui? Olá, eu sou o professor Luiz Alberto, especialista em Direito Público, e eu vim aqui te apresentar o programa Plantão Júris. Esse programa estabelece os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça das últimas semanas. Sendo assim, é muito importante para o concurso público. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar todas as informações destes informativos. Além disso, tem um link promocional para que você tenha um desconto especial no Descomplica Concursos. Vamos começar pelo informativo 640 do Superior Tribunal de Justiça, publicado no dia 15 de fevereiro de 2019, que traz o seguinte tema: suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal, pedido de produção antecipada de prova, decisão interlocutória de indeferimento, recurso em sentido estrito, cabimento, interpretação extensiva do inciso 11 do artigo 581 do Código de Processo Penal, que trata do recurso em sentido estrito, o famoso RES. Dentro aí do destaque, nós temos que é cabível o recurso em sentido estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova nas hipóteses do artigo 366 do Código de Processo Penal. É importante reforçar que o artigo 366 do Código de Processo Penal traz a seguinte redação: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, serão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Dentro aqui dessa seara, é importante destacar que essa decisão envolveu a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Quando há uma certa divergência entre turmas no Superior Tribunal de Justiça, a quinta e a sexta turma, elas atuam na área de penal, direito penal e direito processual penal. Havendo conflito entre elas, para pacificar o pensamento jurídico, constitui-se uma sessão. E esta sessão traz uma uniformização do pensamento jurídico a respeito de tal caso. Aqui nós temos uma situação específica de recurso em sentido estrito, do artigo 581 do nosso Código de Processo Penal. O 581 ele é formado por uma diversidade de incisos. Esses incisos eles constituem uma lista taxativa ou exemplificativa. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que é uma lista exemplificativa e, conforme o artigo 3º do nosso Código de Processo Penal, é possível a interpretação extensiva de qualquer um desses incisos, assim como a aplicação analógica dos dispositivos. Dentro desse contexto, quando você tem uma decisão que indefere a produção antecipada de prova, contra essa decisão que impede a produção antecipada de prova, é possível sim o recurso em sentido estrito, conforme disposto numa interpretação extensiva do artigo 581, inciso 11, que traz a seguinte redação: caberá recurso em sentido estrito na decisão que conceder, negar, revogar a suspensão condicional da pena. O Superior Tribunal de Justiça ele aplica essa linha de raciocínio jurídico conforme em situações pretéritas, que foram aplicadas, melhor dizendo, em relação à decisão que delibera o sucis processual, ou seja, isso não está expresso no 581, também contra a decisão que não recebe o aditamento da denúncia ou a queixa, cabe o recurso em sentido estrito, mas se você observar no 581, não se encontra expresso. Então, todos eles derivaram do artigo 3º do nosso Código de Processo Penal, que traz a seguinte redação: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Esse é o julgado e agora vamos para o próximo. Tema: violência doméstica e familiar contra a mulher, alimentos fixados a título de medida protetiva, decisão em processo penal, título idôneo, inadimplemento, prisão civil, possibilidade. Vamos ao destaque agora. A decisão proferida em processo penal que fixa alimentos provisórios ou provisionais em favor da companheira
e da filha, em razão da prática de violência doméstica, constitui título hábil para imediata cobrança e, em caso de inadimplemento, passível de decretação de prisão civil. A Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha, ela destaca no seu artigo 14 a vara de violência doméstica e familiar. E esta vara, ela possui uma competência híbrida, ou seja, ela atua tanto na área civil, assim como na área penal. Veja o que destaca o artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sendo assim, no caso específico, o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que, havendo um inadimplemento sobre as questões que envolvem a pensão alimentícia, a execução ela deve ser imediata, não se estabelecendo o prazo de 30 dias conforme demanda a praxe legal. Dentro desse contexto, é importante destacar que a nossa Constituição Federal ela permite a prisão civil daquele que está no inadimplemento voluntário de pensão alimentícia. Esse inadimplemento voluntário também tem que ser inexcusável. Destaco também a súmula vinculante número 26, que em decorrência da influência do Pacto de San José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos, não admite mais a prisão civil do depositário infiel. Um tema interessante que poderia ser cobrado em prova de concurso público seria a seguinte questão, analisando se está certo ou errado. A decisão proferida em processo penal que fixa alimentos provisórios ou provisionais em favor da companheira e da filha, em razão da prática de violência doméstica, constitui título hábil para imediata cobrança e, em caso de inadimplemento, passível de decretação de prisão civil. Para você julgar certo ou errado dentro dessa questão, gabarito oficial, correto. Então, assim, que seria uma possível questão de prova em relação a esse tema atual. Finalizamos o julgado. Tema: WhatsApp Web, autorização judicial de espelhamento, conversas realizadas pelo investigado com terceiros, Instituto da Interceptação Telefônica, analogia, impossibilidade. Vamos ao destaque. É impossível aplicar analogia entre o Instituto da Interceptação Telefônica e o espelhamento por meio de WhatsApp Web, das conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp. O aplicativo WhatsApp, ele possui uma plataforma online e por meio dessa plataforma online consegue-se fazer um emparelhamento com o aparelho celular por meio do QR Code. Sendo assim, no caso concreto, a polícia, após ter apreendido em flagrante delito um indivíduo junto com o seu aparelho celular, fez esse emparelhamento e começou a monitorar as ações desse investigado, conseguindo os indícios de autoria e materialidade. Importante deixar claro que a autoridade policial ela solicitou uma autorização judicial para que fizesse esse emparelhamento. Todos os indícios de autoria e materialidade foram concatenados numa instrução processual penal. O Ministério Público oferece a denúncia. A ação judicial ela está perdurando e a defesa começa a contestar todos esses indícios de autoria e materialidade. A questão chega ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça destaca que não é possível uma analogia com a Lei 9296/96, que é a Lei da Interceptação Telefônica, com essas ações envolvendo o WhatsApp Web. Justamente porque, quando o policial ele está ali monitorando as informações, segundo o STJ, ele não está como um mero observador. Ele pode, inclusive, apagar algumas mensagens, o que torna toda aquela ação uma presunção absoluta de prova. Ou seja, o STJ destaca que seria até o perfil da prova diabólica, justamente porque, a partir do momento que o policial
ele consegue apagar, ele não está como mero coadjuvante, ele consegue estar ali como um ator principal, apagando mensagens que não são relevantes, o investigado ele não tem como contestar todas essas questões. Ou seja, o perfil do contraditório, do princípio do contraditório em ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal, destaca que há a presunção relativa de uma prova a partir do momento que o indivíduo consegue se defender, o suspeito consegue se defender em relação a essas questões. Quando, no perfil do WhatsApp Web, o policial ele pode apagar mensagens sem deixar vestígios, o STJ entendeu ser uma prova diabólica. Sendo assim, há um indeferimento. Como esse assunto atual poderia ser cobrado em concurso público? Simulei aqui uma questão. Julgue certo ou errado. É impossível aplicar analogia entre o Instituto Interceptação Telefônica e o espelhamento, por meio de WhatsApp Web, das conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp. Resposta: certo. E esse é o julgado. Vamos ao informativo 929, agora do Supremo Tribunal Federal, publicado no dia 14 de fevereiro de 2019. O tema é competência concorrente e proteção ao consumidor. Vamos ao destaque. O plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 2º, inciso 1º, da Lei 7.574 de 2017 do Estado do Rio de Janeiro. O dispositivo em questão obriga as empresas prestadoras de serviços de TV a cabo, por satélite ou digital, fornecerem previamente ao consumidor informações sobre a identificação dos profissionais que prestarão os serviços na sua residência. Esse tema do julgado envolve uma análise mais clínica das competências privativas e das competências concorrentes. Na nossa Constituição Federal, a competência privativa se encontra no artigo 22 e as competências concorrentes no artigo 24, todas essas com capacidade de legislar. O tema em voga envolve o artigo 22, inciso 4º, que traz a seguinte redação: compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade, ela teve como base esse dispositivo, entendendo aí, pleiteando, na verdade, que esta lei estadual seria inconstitucional por violar uma competência da União. Porém, essa alegação ela foi rechaçada com base no artigo 24 da nossa Constituição Federal, que traz a seguinte redação: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo, inciso 5º, inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Bom, o objetivo da legislação do Estado do Rio de Janeiro é, evidentemente, proteger os consumidores. Em decorrência da grande violência que paira este Estado, há uma certa preocupação com a proteção dos consumidores, ou seja, estatisticamente falando, há uma ocorrência significativa de infrações de pessoas que estão disfarçadas de operadores de TV a cabo dentro do nosso Estado. E aí, dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esta legislação ela é constitucional, indeferindo a ação direta de inconstitucionalidade. Esse é o julgado. E assim nós encerramos o Plantão Júris. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado das próximas novidades. E também não se esqueça, na descrição desse vídeo você tem todo o conteúdo dos informativos e também tem um link especial para que você tenha um desconto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos então ao Plantão Júris. Vamos lá, então, eu posso iniciar? Vamos pensar o Plantão Júris. Pá! Pronto. Bom, deixa eu pensar aqui. Acho que é só isso.